nome é Luísa Guiloff e eu tô aqui pra dizer que eu tenho um projetinho novo e eu tô bem feliz com toda essa situação porque fazia muito tempo que eu queria fazer isso, só que eu sempre ficava enrolando porque, não tenho uma câmera muito boa, não tenho isso, não tenho aquilo, como é que eu vou gravar vídeo? Pode ser que tenha barulho, então resolvi descartar todas essas hipóteses. Pode ser sim que tenha barulho, pode ser que minha câmera não seja melhor, mas eu tenho que começar. Então resolvi entrar nos eixos e fazer isso funcionar de alguma forma. Eu tenho 26 anos e eu sou gerente de projetos e eu trabalho na área da tecnologia fazem 5 anos. Sempre pensei em trabalhar nessa parte de gerência de projetos, sempre me identifiquei com isso. Desde os meus 18 anos eu percebi isso e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas nesse mundo também de tecnologia, de ser mulher no mercado de trabalho, de ser uma líder feminina, eu percebi que eu gostava de outra coisa também, que é estudar a liderança feminina, ajudar as mulheres no mercado de trabalho, ajudar elas a crescerem e se tornar líderes dentro de qualquer área, em qualquer equipe. Esse é um dos objetivos da minha vida, assim, sempre gostei e cada vez tenho me dedicado mais a isso. Então, esse projetinho aqui tem como ideia de conversar com essas mulheres que um dia pensam em ser líderes ou que não passa isso pela cabeça delas, mas que pode ser que o caminho do mercado de trabalho leve elas a isso. Então eu vou conversar, vou chamar mulheres para participar desse projeto, fazer vídeos comigo e vou fazer algumas perguntas, perguntar como elas se sentem, deixar com que elas se expressem, falar o que elas passam no dia a dia, como é a função delas ser mulher na área delas, todas essas coisas. Então, para começar aqui, eu acho que eu vou fazer isso um pouco comigo hoje, né? Pra dar uma visão do que vai ser esse projeto e também pra vocês saberem como é o meu papel no mercado de trabalho e o que eu faço, belezinha? Então, eu fiz algumas perguntas e eu mesma vou me perguntar, mas eu acho que é importante a gente ter algum roteiro pra isso, então vamos lá. A primeira pergunta é se eu me sinto uma líder. Eu demorei bastante tempo pra me sentir uma líder. Eu trabalhei primeiro numa empresa da área de elétrica, porque eu me formei em eletrotécnica, e lá foi uma experiência bem ruim pra mim, porque eu fui bem maltratada pelo meu chefe. Então eu era muito nova, eu tinha 18 anos recém, então pra mim o mercado de trabalho era aquilo. Era uma coisa bem desconfortável e eu ia ser sempre ser tratada daquela forma, então foi bem ruim, eu não me via como uma líder nem a pau. Assim. Depois que eu comecei a ir para a área da tecnologia, eu comecei como tester, testando aplicativo e testando sites. Eu sabia que eu queria ser gerente de projetos em algum momento, assim, mas eu não me impunha muito, assim, pra que isso acontecesse, sabe? Eu ficava meio que ajudando um dos gerentes de projetos e era o meu papel. Depois disso, eu fui para outra empresa e aí eu comecei a ser assistente de coordenadora de projetos, fui me envolvendo mais. Depois virei coordenadora de projetos e mesmo assim ainda não me via muito como o papel de uma líder, talvez porque só tivesse homens na minha volta, então eu não me via como aquelas pessoas lideravam e o meu papel de líder era um pouco diferente. E eu comecei a perceber que não era aquela líder que eu queria ser. Foi aí que eu me vi como líder, porque eu percebi que eu não precisava ser gerenciada da mesma forma que os outros homens gerenciavam. Isso não quer dizer que é uma forma boa ou ruim, é só quer dizer que não é o melhor jeito de gerenciar. Então eu comecei a me ver como líder e sim, afirmar meu papel de líder no mercado de trabalho. Aí depois a minha segunda pergunta seria se eu me senti afetada por ser mulher no mercado de trabalho. E sim, eu me senti muito afetada, principalmente em reuniões que só tinha eu de mulher, então era bem difícil das pessoas me escutarem, de ouvirem minha opinião, e quando ouviam era meio que, beleza, só a Luísa ali falando, eu sentia isso,
E também sentia bastante que às vezes eu dava minha opinião, ninguém dava a bola, outra pessoa falava a mesma coisa e aí prestava atenção no que ela estava falando. E eu acho que foi bem aí que eu percebi realmente que eu estava sendo afetada por ser mulher. E por mais que essas pessoas elas nem estivessem fazendo aquilo de propósito, não fosse. É uma coisa enraizada, sabe, da sociedade. Então as pessoas acabavam fazendo aquilo e eu me sentia muito afetada. E chegou um momento que eu percebi que eu não queria nem falar mais nas reuniões porque ninguém ia me escutar mesmo. Então eu comecei a estudar liderança feminina e percebi que sim, eu tinha que falar, sabe? Eu tinha que me impor, eu tinha que levantar a voz, eu tinha que mostrar que eu estava dentro da sala de reunião. E foi a partir daí que eu percebi que eu queria ser uma líder e que liderança não é só ter um papel de gestão, ter um papel de, sei lá, dono de empresa, ter um cargo elevado. Não, liderança é se impor. Liderança é afirmar a tua posição no mercado de trabalho. É mostrar que tu tá ali. Mostrar que tu não é só uma pessoa que faz tarefas. Tu é uma pessoa que tá ali para expor tuas ideias, dar tuas opiniões, não concordar às vezes e mostrar que tu quer trabalhar, que tu quer fazer o teu papel dentro do mercado de trabalho. Depois a próxima pergunta seria se eu trabalho com outras mulheres. E como eu trabalho na área da tecnologia, todo mundo sabe que a área da tecnologia é uma área muito lotada de homens. Tem poucas mulheres desenvolvedoras, mas tem algumas mulheres designers e raramente isso acontece, tipo, das mulheres trabalharem como líder da equipe de design. Normalmente elas são designers com papel de fazer tarefas. E eu tenho algumas mulheres, normalmente na área da RH, na área na financeiro, mas tipo comigo como gerente de projetos, há mais ou menos um ano atrás que eu comecei a trabalhar com outra mulher, porque antes era só eu. E teve muitas vezes que eram tipo quase 10 gerentes de projetos e era só eu, mulher, né? Eu tinha um papel também de uma PMO, mas aí ela não era gerente de projetos, né? Ela trabalhava mais com a entrada do projeto dentro da agência, mas é bem difícil de não ter uma mulher trabalhando contigo, assim. Só agora, depois que eu tive uma mulher trabalhando comigo, que eu percebi que as coisas que eu senti não só eu sinto, sabe? Que a outra pessoa também sente que tá do meu lado. Então tu não fica assim, tipo, ah, será que eu tô doida? Será que eu tô louca que isso tá acontecendo? Então tu fica meio que, bah, fulano, tu acha que eu tô louca? E a pessoa, não, tô sentindo a mesma coisa. E tu, ah, tá, graças a Deus, alguém sente a mesma coisa que eu, sabe? E é muito bom ter uma mulher pra compartilhar comigo. Eu agradeço muito, inclusive. Muito obrigada, Paola, sério. Tá sendo incrível poder passar minha experiência pra ti. Tá sendo incrível poder ter alguém pra me escutar. Tá sendo maravilhoso. Próxima pergunta é se eu demorei muito pra crescer na carreira. Então, quando eu comecei como tester, eu sabia que eu queria ser gerente de projetos, mas a empresa que eu trabalhava é pequena, então não tinha como crescer muito. Eu saí de lá e eu sou muito grata por eles, porque foi ótimo, eles me ensinaram demais e são umas pessoas incríveis. E depois que eu saí de lá, e aí eu fui trabalhar em outra agência maior, aí eu tive a possibilidade de ser assistente de coordenador de projetos. E depois eu virei coordenadora, foi muito no susto, assim, do dia pra noite eu virei coordenadora e eu tive que me virar e fazer reuniões em inglês com a Alemanha e vamos lá, Luísa, sabe? E foi. E começou bem difícil, assim, até eu conseguir entender como funcionava o fluxo, como lidar com as pessoas, como lidar com o cliente. E depois foi, assim, mas demorou uns 2 anos e pouco. Eu digo que não é um tempo muito grande, sabe? Minha carreira foi crescendo bem rápido. Eu sou muito grata, assim, pelo jeito que eu consegui crescer no mercado de trabalho, porque normalmente as pessoas demoram muito mais tempo. Eu cresci de uma forma muito rápida. E também tive muita oportunidade de estudar, assim, eu estudo desde os meus 14 anos. Depois que eu saí do ensino fundamental, eu comecei a estudar em cursos técnicos, faculdades e pós-graduações, e eu nunca parei de estudar, então isso me deu uma oportunidade incrível de eu conseguir empregos bons e cargos bons dentro das empresas, né? Aí a próxima pergunta é se eu tenho outros projetos por fora.
E eu acho bem importante isso para todas as pessoas. Tem que ter coisas por fora, a tua cabeça ela enlouquece se tu ficar focado só no teu trabalho. Então eu tenho várias coisas por fora, assim. Eu tenho um projeto com a Natália Coelho, que é uma das minhas melhores amigas, uma pessoa incrível, que é o Power Leader Woman, que é um projeto onde eu coleto dados dos livros que eu leio e frases muito importantes, assim, e ela faz o design, então a gente posta essas frases no nosso Instagram, que é PWR Leader Woman. Ele é para isso, assim, é um piscar de olho muito rápido no dia a dia, onde a gente vai estar scrollando lá nosso feed e vai olhar uma frase e ela vai te impactar. Esse é o nosso objetivo, impactar as pessoas de uma forma curta e rápida com uma frase de empoderamento, que normalmente é focada para as mulheres no mercado de trabalho. E às vezes é focada como pessoal mesmo, como ser humano, né? Para crescimento como ser humano. E esse projeto ele é bem legal, a gente já tem esse projeto há bastante tempo, inclusive a gente deu uma repaginada ali no design dele há um tempo atrás e ele tá bem bonitão. Então segue lá, galera. Nossa, agora eu tô muito blogueirinha, tô achando demais isso. E a próxima. Eu tenho mais outro projeto que ele é relacionado mais comigo, assim, que é relacionado com o estudo da liderança feminina e que ele me proporciona fazer vídeos e ensinar coisas para as pessoas e fazer roda de conversa, grupo de mulheres, onde eu estudo bastante a mulher no mercado de trabalho. Isso já faz uns 3 anos que eu tô focada nisso. E isso me proporciona ajudar as mulheres. E é uma das coisas mais incríveis para mim. Inclusive, ele está gerando esse projeto agora, que é o projeto E as Líderes com Isso, que fala bastante, né, sobre como ser mulher no mercado de trabalho, onde eu vou trazer as pessoas para falarem, né, não só eu vou falar. Eu acho que é bem importante ouvir também todo mundo que a gente tem para ouvir e a gente vai sempre aprender com isso. Próxima pergunta é se nos meus estudos eu notei diferença por ser mulher. E eu nunca notei diferença. Na verdade, o mais difícil pra mim foi quando eu fiz eletrotécnica, obviamente. Tinham 55 homens e 5 mulheres na minha turma. Então, parecia que a gente forçava a barra pra se adaptar naquele ambiente masculino, assim. Mas, tipo, por eu ter sido mulher, nunca sofri, tipo, nunca deixei de crescer em estudos e passar em provas por causa de eu ser mulher, assim. Mas sempre teve piadinha, coisa que mulher não vai conseguir, isso não é de mulher, todas essas coisas assim que todo mundo tá cansado de ouvir e saber por ser umas áreas masculinas, assim. Mas, tipo, sempre tive professores muito bons que me ajudaram a crescer, assim. Então, graças a Deus e ao IFSU e ao FPEL, nunca tive problema com isso. Depois eu fiz gestão pública na UFPEL e era um curso bem meio a meio, né? Metade mulher, metade homem, metade pessoa mais nova, metade pessoa mais velha. Então acho que todo mundo aprendeu com todo mundo. Foi incrível, a gente teve oportunidades maravilhosas. E muito obrigada, UFPEL, por tudo isso, assim, eu tenho muito a agradecer. A minha turma era demais, assim, eu tenho assim, muito gratidão por todo mundo daquela turma. Todo mundo ajudava todo mundo, assim, eu tenho muito orgulho mesmo. E aí depois eu comecei o design é um curso bem diferente de todos esses, por ser um curso mais aberto, assim, cabeça aberta, ajudando todo mundo e vamos lá, vamos produzir coisas diferentes. Então acho que é um curso bem diferentão, assim, mas é um curso muito legal e que ajuda bastante. E eu ainda tô lá, né, fazem anos. Mas um dia eu me formo, se Deus quiser. Mas eu tenho aprendido muito e as pessoas lá são incríveis. Eu também fiz a minha pós-graduação no Senac. E a minha pós-graduação foi em gerenciamento de projetos. Minha turma também era bem diversificada. E os professores foram demais, assim, demais. Inclusive, tem professores que eu vou levar pro resto da vida, assim, como meus amigos. E nunca tive problema, assim. Acho que todos os meus cursos foram ótimos. Claro que o meu curso de eletrotécnica é um pouco mais
cabeça fechada e machista, mas eu acho que como crescimento em questão, assim, de estudo, pra mim, nunca tive problema. Aí depois a minha próxima pergunta é se a área da gestão é muito machista. Eu não sinto que a área da gestão é muito machista, mas eu sinto que as pessoas acreditam muito mais na palavra do homem quando ele fala, por ele já ter essa carga de poder se impor e mostrar trabalho, e mostrar o quanto ele é foda. Meu Deus, para ser gerente tem que ser muito foda, sabe? Então é tipo, meio que eu sinto isso da sociedade em si, assim, do mercado de trabalho em si, nos dizendo que acreditar na palavra do homem é foda. Então, talvez não seja a área da gestão que é machista, mas sim o que a sociedade acredita que um gestor tem que ser. E aí tu tem essa barreira imensa para te vencer aí, sendo gerente mulher, mas não acredito que a área é muito machista, assim, eu acho que é uma área que abrange tudo que é tipo de pessoa, assim, se tu for num congresso, num evento, vai ter mulher, vai ter homem, vai ter tudo que é tipo de pessoa e com todos os gêneros, raças, então eu acho que é uma área boa, assim, embora tu não vai ver negros nessa área quase nunca e mulheres também, é bem difícil. Eu acho que a área ela é difícil de aceitar pela sociedade do mercado de trabalho mesmo, assim. Que tu tem uma mulher te gerenciando, que tu tem um negro te gerenciando. Mas eu acho que com questão de aceite, assim, entre os gerentes, acho que não é um grande problema. E a área do design, então, a área do design eu vejo que as mulheres elas ficam muito só nos cargos abaixo, assim. Todas as empresas que eu trabalhei, todos os líderes de equipe foram homens. As mulheres elas têm espaço, mas eu vejo o espaço delas como algo bem mais criativo e tem muito detalhe aqui, então quem sabe a gente passa para fulana, porque a fulana sabe de detalhe, ela é mulher, né? Mulher sabe sobre detalhes de coisas. Então eu sinto bem isso assim, que as mulheres elas ficam mais na porta de entrada no mercado de trabalho de design do que alcançar cargos de liderança. E aí, como última pergunta, eu anotei como os outros me veem, que eu acho que é um ponto bem importante para se conversar, e porque os outros me veem às vezes como uma mulher muito braba, né? Porque eu falo muito sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, eu me imponho bastante relacionado a isso. Então eu falo, tá, e a fulana, onde é que se encaixa aqui? Como é que a gente vai fazer para a mulher ser representada aqui? Por que, que eu não posso falar e fulano pode falar? E aí todo mundo fica pensando nisso como eu ser uma pessoa braba. E aí as pessoas me olham na rede social e eu falo muito sobre isso. E eu falo muito sobre feminismo. E as pessoas acham que eu sou braba. No final das contas, quem trabalha comigo sabe que eu sou brava na hora que eu tenho que ser brava. Quando as coisas não estão acontecendo da forma que tem que acontecer durante um projeto. Aí sim, vou me impor, pode ter certeza. Mas eu sou uma pessoa bem tranquila, bem amiga de todo mundo. Sou uma pessoa que gosta de escutar todo mundo. Se as pessoas quiserem me parar e falar sobre a vida pessoal delas, eu vou escutar totalmente elas. Eu sou muito assim. Então, os outros me veem como uma pessoa braba, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Sou muito carismática, gosto de estar abraçando e cuidando. Acho que é isso. Eu quero convidar vocês para seguir o meu canal, então, a partir de agora, que eu vou convidar bastante gente muito especial para minha vida, bastante gente que me faz crescer muito profissionalmente, para tentar conversar aqui com a gente. E o objetivo é escutar essas mulheres e fazer com que todo mundo possa escutá-las, que elas tenham ouvidos, embora elas possam não ter no mercado de trabalho, elas vão ter aqui no meu canal e vão estar sendo assistidas por vocês. Espero que todo mundo tenha entendido o meu objetivo. Eu tô sempre aqui disposta para conversar sobre liderança feminina com todo mundo. Então tá, galera, um beijinho, obrigado por tudo. Eu espero que esse canal dê certo e que a gente atinja muitas pessoas com o objetivo delas entenderem o que é liderança feminina e que líder
não é só quem tem um papel de gerência, líder é quem quer ser ouvido e quem tem o papel de cuidar dos outros. Obrigada, beijinho, tchauzinho, valeu por tudo.